Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'ed Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Meu nome é Israel Borges. E eu sou o encarregado deste ministério, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, porque eu vivi toda uma vida de pecado, sim, pecados abomináveis. Inclusive meu nome é Israel porque eu alterei ele na Defensoria Pública, né? Estou aguardando aí a última fase, mas alterei meu nome com base no que eu tive um encontro com Deus no hospital, entre a vida e a morte. Arrependido de verdade de pecados abomináveis que me levaram até lá, né? E cheguei a ver o inferno em sonho, né? Eu não acredito que seja visão. O ministério não aceita isso. Nós não estamos nesse período mais. Hebreus capítulo 1, versículo 1 é claro em dizer que Deus antigamente falava por meio de sonhos e de visões. Hoje nos fala através do Filho, tá? Que é quem? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, tá? Se tornou ser humano, tá bom? Então hoje é somente Bíblia, só Bíblia. Esse ministério não aceita profetinha, esse ministério não aceita apóstolo, mercenário, tá? Este ministério não pratica loucura, este ministério não pratica o engano. Aqui te ensina gratuitamente o verdadeiro evangelho. E se você concordar com as doutrinas deste ministério, quiser fazer parte, você tem um plano de carreira. Tem um monte de denominação. Porque não estudou. Não estuda. Tem um monte de seita. Seita já é de propósito que eles falam baboseira. Seita é demoníaca. Já fala besteira já de propósito. Não é porque não entendeu direito, não. Igreja pentecostal fala besteira porque não entendeu direito. Igreja batista tem seus desvios, né? Porque se vendeu ao dinheiro, né? Uma igreja que surgiu da maçonaria, então adapta a Bíblia para o seu nível elevado, de status, arrogante, rejeitar o pobre. Aqui não, aqui o pobre é bem-vindo. Você quer ter um encontro real com Jesus, ter a vida transformada? Você, viciado em droga, viciado em álcool, você, casamento destruído, saúde destruída, situação financeira destruída, debaixo da ponte, quer ser salvo? Quer conhecer a Jesus de verdade? Quer ter a vida transformada realmente? Se inscreva nesse canal e aprenda. Quem sabe você não passa acompanhando com a sua Bíblia. Compra uma Bíblia. Você comprou besteira a vida inteira, compra a Bíblia. Se tivesse entrando dízimo e oferta, eu podia comprar a Bíblia e distribuir. Enquanto não entrar dízimo e oferta, eu não posso fazer isso. Pix 11964511789, tá? Enfim, eu quero fazer um trabalho social, eu quero ter um local para as pessoas se reunirem. Na minha possibilidade, do meu dízimo que eu posso fazer, tem a Bíblia para comparar a tradução, tem a Bíblia católica, tem uma verdade que o católico não pratica. Eu preciso pegar a Bíblia dele e ver como está escrito na Bíblia dele, porque não é possível. Eu vou lá, está escrito certinho. Tem coisa que o pentecostal
pratica errado, crê errado, eu falo, não é possível. Vou lá na Bíblia de Pentecostal, que é Almeida Revista Corrigida, tá certo naquela Bíblia, mas por ela ser muito antiga, da década de 50, tá difícil de entender. E dá para perceber que eles perceberam de uma forma errada, até porque a maioria dos pentecostais é semi-alfabetizado, esse é o problema. Nós temos uma geração hoje que o diabo está destruindo através da falta de interesse de estudar a língua portuguesa. Eu solto um vídeo, tem espaço para comentário, a pessoa quer me ofender, a pessoa quer xingar, a pessoa quer discordar, eu tenho que decifrar o que ela escreveu. A pessoa discorda de mim pregando a Bíblia, nem a língua portuguesa ela sabe. Aí não tem como ler a Bíblia e compreender a verdade. Talvez se estudasse a língua portuguesa, ele discordaria de mim. Porque eu estou anunciando a Bíblia. Pega uma Bíblia boa, atual, como a nova versão transformadora, ou a nova versão internacional, ou você que é mais erudito, pega a nova Almeida atualizada. São Bíblias excelentes. Você tem uma Bíblia antiga que você gosta? Compre um dicionário, vai no sebo, compra um dicionário, compra livros antigos de língua portuguesa, antiga ortografia, vai estudar, meu. Vai estudar, para de falar baboseira, para de ler versículo na corrigida e conjugar os verbos tudo errado. Tá escrito Emily, lê tio, o, fundaram, ele lê fundarão. Tá escrito quem dera, ele lê quem dará. Tá escrito do nascente ao ocaso, o nome de Deus é louvado. Aí ele fala que o nome de Deus é louvado por acaso. Não. Do nascente, do leste, ao ocaso. Ocaso. Pôr do sol. Vai estudar, meu, vai estudar. Diz-me oferta, se você não der eu vou dar, porque eu quero a salvação, se você não quer, ó. Mas eu acho que tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Por enquanto, tem no mínimo uns 60 livros aqui anotados. E bíblias de estudo. Cada um deles custa 100, 200, 500 reais. Tem uma Bíblia aqui que está custando R$1.000, que ela parou de ser. Eu tinha mudança de aluguel, perdi. Ela tá virou artigo de colecionador. Você que tem quiser doar, é a Bíblia de Estudo de Profecias de John Hagee. Eu tinha. Tá R$1.000 essa Bíblia agora, eu quero. Liberta daqui, explica todas as visões das pessoas que acham que Jesus vai voltar, levar os crentes para o céu e a terra vai pegar fogo, ficar pegando fogo para sempre. Tem a outra explicação das pessoas que acham que todo mundo vai... Está errada essa explicação que eu falei, está errada essa que eu vou falar agora. Que todo mundo vai se converter, aí quando todo mundo ficou bonzinho, Jesus vai aparecer do nada. Plim. Não vai ter arrebatamento, não vai ter grande tribulação, está errado. A visão aqui, já vou explicar. Vou ficar me prendendo a nomes, eu acho que é pré-milenista, sabe? A visão aqui é muito simples. Esse é o período atual. O próximo evento é o arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento da igreja, os mortos que ressuscitam também são arrebatados. No céu, 7 anos de comemoração da igreja com o seu esposo, Jesus Cristo. Enquanto isso, na terra, a grande tribulação, tá? Surge um governador mundial único,
que vai implantar um sistema monetário, um chip, um biochip, que vai ser implantado na mão ou na testa, no caso dos ricos. Papel moeda deixa de existir, só pode comprar e vender quem receber esse chip monetário. Só que tem que jurar adoração, fidelidade a ele, ao anticristo. Quem não o fizer será morto. Deus vai ter feito 144 mil judeus se converterem a Jesus aqui na terra, vão ser intocáveis, vão evangelizar. Que as pessoas agora, para serem salvas, não podem aceitar esse biochip, senão vão passar a eternidade em tormentos. O que acontece? Elas vão sendo mortas e vão surgindo ali no céu. É a grande multidão. A grande multidão. Muito bem. A grande multidão completou esses 144 mil judeus. Na metade desses 7 anos também são arrebatados. A segunda metade dos 7 anos se torna terrível. O anticristo, que havia feito um tratamento de paz com Israel, um tratado, rasga esse tratado, começa a atacar Israel, começa a perseguir os judeus. Na terra tem 2 testemunhas profetizando a segunda vinda de Jesus. Enoque, no poder de Elias, falando para as nações. Não tem mais salvação, Jesus vai vir com a igreja arrebatada, que também foi arrebatado os judeus messiânicos, também foram arrebatados os judeus ortodoxos piedosos, fiéis, né, não hipócritas, mas também vão ser, não é eles que fazem parte da igreja, é a igreja que faz parte deles. Não são os judeus messiânicos que fazem parte da igreja, é a igreja de Jesus que faz parte dos judeus messiânicos, que faz parte do judaísmo, que é o povo de Deus. Os judeus vão ser os últimos a se converter, mas vão ser os primeiros no reino dos céus. Dos céus é o reino de Deus. Céus é uma metáfora para não pronunciar o nome de Deus, que absolutamente ninguém sabe como se pronuncia, só o próprio Senhor Jesus Cristo, até porque é o nome dele, tá? É o nome que ele tem na coxa. Muito bem. E também surge Elias pregando para os judeus que ficaram, aqueles judeus liberais, são os que ficaram, que não foram arrebatados. Você tem judeu etnia, que segue o islamismo, que segue o catolicismo, que é ateu, que é LGBT. Esses vão ficar. Vai vir Elias e pregar para esses sobre Jesus, tal, não sei o que, o plano de salvação, que ele vai voltar e o negócio. Porque Enoque, no poder de Elias, na última metade dos 7 anos, vai estar derramando sobre a terra as mesmas pragas de Moisés. O povo está tentando, a mensagem não está gostosa, o anticristo e seus aliados estão tentando pegar o profeta Enoque. E desce fogo do céu, aí volta os milagres depois do arrebatamento. Desce fogo, literal, desce fogo do céu, água se torna em sangue, ele vai fazer o que bem entender no Espírito Santo, está pregando. Até porque Israel está sendo atacado, aí é o Apocalipse bem descrito lá. Gafanhoto que saiu com coroa, barulho de carros, helicópteros de ataque aí, Apache, drones, guerras, armas bacteriológicas, lança-chamas, vai ser terrível.
querendo atacar Israel. E tá lá Enoque descendo fogo, descendo fogo. Até que completa os 7 anos do anticristo, os dois, Enoque e Elias, vão ser mortos pelo anticristo, vão ficar expostos, vai ser transmitido ao vivo em tempo real. As nações vão comemorar a morte deles, porque não suportava a pregação deles, que vai ser pior do que a minha. Então vai descer fogo. Eu, se pudesse descer fogo, já pensou, hein? Se eu acordar sem café, rapaz, graças a Deus, Deus tem providenciado o meu café. Um silêncio ajuda. Eu tenho uma gravação que eu comecei tão calmo, começou o barulho, eu já não dá, meu. A pessoa começa a agir igual macaco, porque vê que eu tô gravando, quer atrapalhar, se enxerga, meu. Deixa de ser chimpanzé, meu. Não tem osso na língua não, cara. Para, meu. Já falei, não sou gay, você não vai me conquistar não, pode esquecer. Pode esquecer. Tá incomodado que eu tô em casa, não vou sair nunca mais, eu recebo e pago pra isso. Pronto, acabou o problema. Mas vai, viu? Depois, esses dois ressuscitam e sobem para o céu. Transmitido ao vivo. Quem ficou está completamente cego, não quer aceitar, coração endurecido. Rejeitou. É igual você que escuta falar de Jesus, escuta falar de dízimo, não dá o braço a torcer. Quanto menos você dá o braço a torcer, quanto mais você endurece o seu coração para a verdade que eu vou expor aqui, pior fica a sua situação espiritual. Os calvinistas gostam muito de pegar Faraó e falar que Deus endureceu o coração dele. Os primeiros versículos mostram que ele é que havia endurecido o coração, o hebraico original. Aí os últimos versículos mostram que Deus endureceu, transformou numa pedra mesmo, o coração de Faraó. Quanto mais você aceita a palavra de Deus, quanto mais você se entrega a Deus, mais você compreende a palavra de Deus, mais você age de forma conforme a vontade de Deus na sua vida, mais está selado que você está salvo, mais recompensa você vai ter no céu, melhor vai ser a sua vida aqui na terra, ainda que você seja perseguido. Você enxerga as perseguições, as lutas que você tem, mas você não enxerga os livramentos que Deus te deu aqui. Você não enxerga. Às vezes uma casa que eu tive que abandonar, eu escutei um barulho. Será que o cara pegou um revólver? Eu escutei 2 disparos. E se eu tivesse ficado lá? Foi gostoso abandonar 5 mil reais de imóvel? Não foi. É gostoso ser chamado de caloteiro, porque eu queria buscar os móveis, eu queria continuar pagando, pegar o número do Pix. O pombo giro quebrou meu braço aqui com um grito de cadela. Eu fui levantar na pressa para sair desse hospício, aí quebrei o braço. Aí não busquei uma mala, que eu paguei caro na mala, com panela de pressão, nunca tive. Então. Eu enxergo que eu perdi, eu tô com uma lista de compra aqui revoltado. Nem a seringa da insulina que eu tomo deu para trazer. Receita médica ficou para trás, eu vou ter que ir atrás de médico tudo de novo. Eu vou ter que comprar minhas medicações, se me venderem minhas medicações, porque eu tô sem a receita. Saí de um hospício, caí em um outro hospício. Só que eu saí de um hospício que tinha móvel para cair num hospício que eu não tinha nada. Você que fala que Deus continua operando milagre, presta bem atenção. Deus não opera milagre. Porque se operasse, que eu ia mandar... Desce fogo nessa pombadinha em nome de Jesus. É literal, cara. Quer perturbar, vai perturbar o capeta lá no inferno. Vamos falar
Que bom que eu tô assim, que eu não preciso pregar igual uma donzela, igual a Barbie, pra você achar que eu tô alisando a tua cabeça pra pegar dízimo e oferta. Aqui não, velho. Aqui eu prego a verdade. Aqui pode um milionário ajudar esse ministério. Vou comprar um terreno, vou construir igreja, vou evangelizar, vai ter casa de recuperação, vou dar marmita para mendigo, vou visitar o hospital, vou distribuir Bíblia, vou ter canal de televisão e pregar o horário, não vou ter helicóptero, não vou ter jet ski, não vou ter mansão. Eu só quero dizer uma coisa, você pode ter certeza que você não vai definir as doutrinas deste ministério, já estão definidas. Qualquer pessoa pode, aqui tem plano de carreira, eu estava falando. Começa como evangelista, de evangelista aprovado, passa para desejando, passa para presbítero, de evangelista passa para diácono, de diácono aprovado, desejando, passa para presbítero, começa a ter um salário. De presbítero aprovado, passa para bispo, começa a ter um salário. Salário e moradia, o presbítero também, salário e moradia. O diácono, eu quero que tenha uma ajuda de custo. O evangelista, pessoa que vai nas casas chamar para a igreja, eu quero que no mínimo o evangelista tenha um lanche, eu pague no mínimo. Tá? No mínimo. Dízimo e oferta, não é mágica. Se você discorda, puxa aí tua carroça, puxa em silêncio. Mexe massa de concreto, mexe em silêncio. Faz o teu iFood aí, faz em silêncio. Isso aqui é tua obrigação, tá? Mulherada que quer discordar da doutrina aqui, mulherada, você não pode ensinar. Concorda? Seja bem-vinda. Discorda? Tchau. A tua obrigação, mulherada, é essa aqui, ó. Dízimo e oferta. Ó quem define a doutrina aqui, ó. Já tá definido. O dízimo não é do Antigo Testamento. O dízimo não é do Antigo Testamento. O dízimo não acabou. Você quer falar que dízimo era alimento? Traga alimento. Vários dias eu fico sem ter comida aqui. Eu não blasfemo, eu tenho jejum, pronto. Mas não é fácil. Você tentar dormir com fome. Benefício, paga aluguel, água e luz. Você discorda do benefício. Não sei quem vai ser o novo presidente, não sei o que vai fazer com benefício. E aí? Ninguém, 15 anos entregando currículo, ninguém me contratou. Sou eletricista formado. Nem para faxineiro, nem para telemarketing. Comprei ferramenta de eletricista, entreguei cartão. Ninguém me chama, todo mundo acha que sabe fazer. Só faz besteira. Vou vender bala no semáforo. A pessoa sobe o vidro na minha cara, eu falo bom dia, ela responde hoje não. Peguei ódio de bom dia. Não falo mais bom dia. Não falo bom dia para não dar ousadia. Não falo boa tarde para não dar liberdade. Peguei trauma de bom dia, peguei trauma de boa tarde. A pessoa fala hoje não. Tá no não automático. Tem que depender de benefício mesmo, cara. Vai no semáforo, eu vou de gravata. Eu tomo banho, ponho uma roupa bonita, vou de gravata, passo perfume. Você me trata como se eu pior do que se eu fosse um delinquente, assaltante, um estuprador, não sei. Aí você resmunga de benefício.
você resmunga de partido de esquerda no poder? É você de direita que põe o partido de esquerda no poder com teu desprezo ao pobre, subindo o vidro na cara de quem está tentando te oferecer uma balinha, uma paçoca, uma água, pedindo uma moedinha, deixando de contratar um eletricista formado para contratar um parente, mandando embora um auxiliar de limpeza porque não quis transar com você, falando coisas que eu passei, hein? Falando coisas que eu passei, hein? Tá? Falando coisas que eu passei. Então, a solução é simples. Esquerda no poder, você de classe média sobrecarregada de imposto para me sustentar, porque você discorda de... Última chance! Eu prego o evangelho, você dá o dízimo e oferta, que é a tua obrigação. Última chance. Mas apareça uma direita que preste também, né? Não quero falar de política, não. Gênesis, capítulo 14, versículos de 18 a 20. O dízimo não é da antiga aliança. O dízimo não é no Velho Testamento. O dízimo não deixou de existir porque deixou de existir a tribo de Levi, ou deixou de existir os levitas, ou deixou de existir o templo de Jerusalém, ou deixou de nova aliança, ou não é mais o sacerdócio levítico, agora o sumo sacerdote é Jesus. Parabéns! Parabéns! O dízimo é antes do sacerdócio levítico. O dízimo é antes do Antigo Testamento começar a ser escrito. O dízimo é para hoje. Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou ter um local para as pessoas se reunirem? Como que eu vou colocar extintor de incêndio obrigatório? Como que vai ter alguém tocando guitarra? Ele pode tocar guitarra de graça, mas tem que comprar uma guitarra. Contrabaixo, bateria, teclado. Tem que ter banco para a pessoa. Você já foi em algum lugar que vende aqueles bancos de igreja? Vê quanto custa? Imagina uma igreja. O que você chama de igreja? Você não chama... A igreja somos nós. Parabéns, eu quero recolher dízimo e ajudar os nós. Quero ajudar as pessoas. Não quero comprar jet ski, não quero comprar mansão. Moro em um cômodo. Mas eu quero os meus pregadores também sem pagar aluguel. Eu quero os meus evangelistas com comida em casa. Eu quero os meus diáconos com comida em casa e roupa. Eu quero Bíblias e Bíblias e Bíblias para quando alguém me atacar com a Bíblia dele, eu tenho a Bíblia dele para ler e explicar porque que ele está enganado. Eu quero um computador para o celular não cair no chão aqui, não saber nem que dia e que hora que é, parar de funcionar o que eu precisava usar, porque eu até olhei ele caindo. Gritaria de louco, retardado, querendo minha atenção. Vou ter que chumbar isso aqui, cobrir de espuma expansível, isopor, cartela de ovo, morrer asfixiado aqui dentro para pregar. Mesmo com o pombugiro não querendo. Dízimo e oferta para eu sair desse hospício e ter a dignidade que um pregador merece, para a tua vida não ser amaldiçoada. A gente vai ler em Malaquias, tá? Pix
11 964 51 1789. Resposta, resposta, resposta aos que falsamente dizem que o dízimo não existe mais, porque não existe mais templo, não existe sacerdócio levítico. O dízimo era da antiga aliança. O dízimo é anterior à antiga aliança. O dízimo era da época que o Antigo Testamento nem tinha começado a ser escrito. O dízimo é da época que Levi nem tinha nascido. Seu pai era Jacó, o pai desse era Isaac, o pai desse era Abraão. Abraão entregou o dízimo de tudo. Sabe para quem? Para Jesus. Jesus sempre existiu e se manifestava desde Adão. A Bíblia é clara em dizer que ninguém nunca viu a Deus, Deus Pai. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, Trindade, é quem o revelou. Isso está em João. Em Colossenses diz que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus Pai, que é invisível. O Espírito Santo também é invisível, ele só é visível através de sinais. Um vento, um fogo, uma água, um óleo, através de sinais. Uma pomba, tá? Não em forma humana. A única manifestação de Deus que foi vista em forma humana foi Jesus, antes mesmo de nascer de Maria. Adão e Eva, depois que pecaram, se esconderam da presença de Jesus. Moisés foi até a sarça ardente e viu o mensageiro do Senhor. Viu a sarça ardente que se aproximar? O mensageiro do Senhor, que é Jesus, falou: não se aproxime para cá. E cobriu o rosto, Moisés. Jesus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus falou isso. Jesus apareceu para Abraão e mais 2 anjos para prometer um filho para Sara. O próprio Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para Moisés. Moisés via a Deus, Yahvé, Jesus Cristo, face a face. Face a face, era Jesus, não era Deus Pai. Era o Deus Filho, que é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Deuteronômio 6,4. E Jesus passou por Moisés falando o seu nome, que hoje ninguém sabe, se perdeu no cativeiro da Babilônia. Não inventa que é Iau, não é Jeová, ninguém sabe. Quem aceita a Bíblia está salvo, aceita que ninguém sabe o nome de Deus. Nós usamos Senhor como substituição. O grego é Kyrios, hebraico é Adonai, aramaico é Yeyá, em inglês é Lord. É Senhor que a gente fala. Para diferenciar Senhor de outros senhores, como teu patrão, ou para diferenciar Deus do Deus verdadeiro, dos falsos deuses que existem na cabeça das testemunhas de Jeová e outros perturbados aí, que estão indo para o inferno, nós juntamos o 2, dá para saber que não é um Senhor humano, dá para saber que não é um falso Deus. Nós usamos a expressão Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus. Vamos falar do dízimo? É anterior à antiga aliança. É anterior
ao nascimento de Levi, a construção do templo. A escrita do Antigo Testamento é anterior, é na época de Abraão. Abraão entrega o dízimo diretamente para Jesus. Eu sou ministro de Jesus. Entregue o dízimo se você é uma pessoa salva. Se você quer que as pessoas sejam evangelizadas, se você quer que eu te ensine mais, ao invés de ficar no semáforo me rastejando, sendo humilhado, e a culpa caindo sobre você, em casa passando fome, ou na rua debaixo da ponte, procurando comida no lixo, como eu já passei, e a culpa é sua. Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Nova versão internacional, tá? Olha só. Presta muita atenção. Vamos ver se o estúdio vai ajudar. Voltando, Abrão dá vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado. Oi. Volta aqui. Tá. Então, versículo 18 a 20. Tava tudo perfeito para gravar aqui. Contribua com seu dízimo, contribua com a sua oferta para que eu saia desse inferno, desse hospício. Em nome de Jesus. Para que eu tenha um estúdio para gravar. Para que eu tenha que se chama local físico de igreja. Para as pessoas se reunirem, você se reunir, você louvar. Eu não posso realizar batismo pela internet. Você fala que a igreja somos nós. Quando tiver um irmão necessitado, um órfão, uma viúva, eu vou ajudar. Não é com pouco, não. Quando tiver alguém doente, eu vou. Para eu visitar alguém no leito de morte, eu tenho que pagar um curso chamado capelania para poder ter acesso àqueles locais. Eu, de minha livre e espontânea vontade, posso entrar lá na recepção e entregar um panfleto, onde a maioria eu não gosta. Mas lá para aquela pessoa que está morrendo, que gostaria de ouvir um versículo, ali no desespero ela quer ouvir a palavra de Deus, ali funciona. Comprar um violão, que eu vendi meu violão para ter o que comer a preço de banana. Porque ninguém compra bala, ninguém me contrata, ninguém me emprega, todo mundo é contra benefício. Eu tô salvo. Eu tô querendo dividir o meu pão espiritual. Com o meu dízimo eu gravo e posto o vídeo. Com o seu dízimo, eu alugo ou construo um local, vou gravar em paz, calminho, do jeito que você gritar, bem donzela, do jeito que você acha que tem que ser. Ajuda os irmãos da igreja. Você acha que dízimo é comida? Entregue comida. Eu não dou. Faz o Pix, eu faço compra, sim. Sim. Gênesis 14, de 18 a 20, nova versão internacional. Então, Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, suco de uva. Isso custa dinheiro, tá? Diz minha oferta, tá? E abençoou Abrão, dizendo:
Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra. Está resmungando de ter que entregar o dízimo? Deus é dono de tudo que você tem, não você. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Tá certo? Olha só. Melquisedeque. Como que diz o texto em hebraico? Bereshit, né? Gênesis 14, de 16 a 18. Diz assim: O Melquisedec Melech Shalem Hotzi lehen vayim vehu kohen le'el elyon vayevar rehu vayomer Baruch Avram Le'el Elyon Kone Shamayim Vaaretz Vaiten Lo Maser Mikol. Tá? O Novo Testamento explica, né? Devia abrir, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10. Esse Melquisedeque aqui é Jesus. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça. A gente leu aqui, né? Melquisedec, Rei de Justiça. Enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz, né? Melech Shalem, Rei de Paz. Shalem é Shalom. Não há registro de seu pai nem de sua mãe, Antigo Testamento, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim de sua vida. É Jesus realmente. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere importante a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. Dízimo é 10%, para de chorar. Se 90% não resolver tua vida, 10% não vai. Para de ser mesquinho, você não quer que Deus seja mesquinho com você. E por que você é mesquinho com a obra de Deus? Ai, Deus não precisa de dinheiro, parabéns, a obra de Deus precisa. Ai, dízimo era alimento, entrega aqui. Ai, dízimo era para ajudar o pobre, eu sou pobre, me ajuda. Tá aí a oportunidade para você mostrar que tá falando a verdade e que não é um hipócrita. Pix 11964511789. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, que nem tinham nascido ainda, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo. Então não importa se a tribo de Levi acabou, o dízimo continua.
E em seguida abençoou Abraão. Jesus só vai abençoar a tua vida depois que você cumprir a tua fidelidade de dízimo e oferta. Do contrário, você não crê. Quem não crê não é abençoado. A fé sem obras está morta. Aqui é onde falso crente pula fora. Para a igreja ficar limpa, isso é bom. Isso é muito bom. Vai ficar agonizando no Kauai. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas, quer que elas se concretizem, dízimo e oferta. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Ou você não crê em Jesus? Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo, Jesus. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregam por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Eu tive um encontro com Jesus. Por isso, de todos os dízimos, eu entrego. Enquanto eu estava numa igreja, eu entregava na igreja que eu estava. Agora que eu estou formando um ministério, atualmente uma igreja, eu estou entregando nessa igreja, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Que para muitos de repente não é uma igreja, que falta um local para se reunir. Por que não tem local para se reunir? Porque eu sou pobre e meu dízimo é pouco, falta o seu. Eu estou aqui me reunindo como igreja. Para você não é uma igreja, para mim é. Eu louvo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu aprendo, eu oro de novo, agradeço, louvo mais um pouco. E sigo a minha vida de santificação. Salvo, adquirindo intrepidez para anunciar o Evangelho. Quer bênção na tua vida? Todo mundo obedece tudo, menos o dízimo. Não está obedecendo. Aí você descobre que tem alguma coisa que você vai cometendo pecadinhos. A pessoa que não dá o dízimo, olha para as mulheres, que tem um pecadinho, aí perde casamento. Bebe uma cervejinha, usa uma droguinha, porque todo mundo erra, aí perde emprego, é parado pela polícia, se envolve com crime e vai preso. Aí quer resmungar com Deus, que não livrou ele da polícia, não livrou ele do adultério, não livrou ele de perder o emprego, não livrou ele de bater o carro. Experimenta dar o dízimo e a oferta, mesmo discordando, para ver se você não começa a obedecer tudo. Ah, já que eu dou o dízimo, não, eu não vou olhar outra mulher. Não, eu não vou beber bebida alcoólica. Eu não vou usar droguinha. Eu não... Aí você descobre que de brinde isso te conduziu à salvação. Fácil falar que crê em Jesus. Ó, Jesus falou disso aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Quer ver? Por que eu estou falando para você entregar o dízimo aqui, se você está aprendendo aqui? Eu lembro até de um versículo que eu não separei. Lucas capítulo 10.
versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2. Eu quero fazer esse trabalho. Às cidades e aos lugares que ele desejava visitar, através do Espírito Santo, levando salvação, levando cura, levando alimento para quem precisa, levando consolo. Preciso de dízimo. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos, pessoas que precisam ser evangelizadas. Eu preciso de evangelistas, eu preciso de diáconos, eu preciso de presbíteros, eu preciso de bispos. Eu quero que tenham uma casa sem pagar aluguel e luz para isso, eu quero que tenham alimentação, quero que tenham um salário, roupa, assistência médica. Pode ser você essa pessoa. Eu quero que seja você essa pessoa. Não vou colocar ninguém milionário para ter cargo. Vou colocar alguém que concordou com a doutrina da igreja e praticou. O rico milionário que dá o dízimo, dá a oferta milionária, não concorda com todas as doutrinas dessa igreja, vai ficar no banco. Pode até ser evangelista, pode até ser diácono. Parou aí. O pobre que vai abandonar a droga, vai abandonar o álcool, pode chegar a presbítero, pode chegar a bispo. Pode ser você. Tá pegando a visão? Tá pegando a visão do ministério? Tá pegando a visão do porquê do dízimo e da oferta? A primeira coisa que eu vou fazer, é eu ter o que comer. Primeira coisa. Não como muito não como arroz, um pouco. Umas batatinhas, um bifezinho, um ovo. Acabou. Entrou dinheiro para comprar uma mansão. Vou alugar um cômodo ou vou construir um cômodo. O que importa é quem está ao redor, né? Se é gente ou se é bicho. Pra ficar num curral eu não quero mais não. Pra ficar num curral eu não quero não. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum. Para mim tá fácil, que eu não tenho. Nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Ninguém me compreende, né? Mandamento bíblico. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Shalom. Não falo bom dia, não falo boa tarde, não falo boa noite. Falo shalom. Não tem bom dia na Bíblia, não tem boa tarde na Bíblia, não tem boa noite na Bíblia. Shalom. Tem muita gente que eu falei shalom e entortou a cara. É bom que eu vejo quem não gosta do povo de Deus, que aí eu já vejo que eu não tenho que agradar não. Inimigo de Israel, inimigo de judeu, não tenho que agradar não.
Se os que vivem ali forem gente de paz, se for bicho de perturbação, a bênção permanecerá, a bênção que eu dei na vida deles, falando Shalom, a bênção de Deus. Se não forem, se for bicho de manicômio, hospício, a bênção voltará a vocês, nem que para isso eu tenha que mudar de novo. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Pois quem trabalha merece seu salário. Meu trabalho é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu trabalho. Eu mereço meu salário. Eu mereço meu salário. Eu vou continuar no capítulo 10 de Lucas e vou ler o versículo 16. Lucas 10, 16 diz assim, ó. Ainda na NVI, né? Então ele, Jesus, disse aos discípulos, Talmidim, quem aceita a sua mensagem, sua mensagem, quem aceita a sua mensagem, também me aceita. Tá? E quem os rejeita, também me rejeita. Você não aceita o dízimo? Não se engane. Você não aceita Jesus. Não se engane. Não se engane. Não minta para você mesmo. Nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Simples assim. E quem me rejeita, continuou Jesus, também rejeita aquele que me enviou. Não tem choro, não tem choro. Cristianismo, ou é, ou não é. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você crê, ou você não crê. Quem crê, pratica. A fé sem obras está morta. Você tem que mostrar a sua fé pelas obras da fé. Deus provou a Abraão. Deus sabe que Abraão mostra para o reino espiritual. Não é para mim. Tem anjos falando que você não crê. Tem demônios falando que você não crê. Tem anjos na expectativa de ver. Tem seres humanos precisando de ver. Tem seres humanos precisando dos teus atos de justiça. Atos de justiça. Eu vou até pegar a Bíblia Católica agora. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Meu trabalho é esse, é pregar. Já estou fazendo o trabalho de um presbítero, que é quem ensina, igualmente os bispos. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração. 2 salários mínimos. O presbítero é digno de R$ 3.240 por enquanto. Eu quero que um presbítero receba isso. Eu quero que você seja esse presbítero recebendo isso. Você começa aqui, ó. O teu plano de carreira começa aqui, crendo
praticando. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e da instrução que eu estou fazendo. De fato, assim diz a Escritura: não amordace o boi que debulha, e, ainda, o operário é digno de seu salário. Bíblia Católica. Vou ler na nova versão transformadora. 1 Coríntios capítulo 9. Estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou ler trechos dos versículos 3 ao 14. No versículo 3. No versículo 3. Esta é a minha resposta aos que questionam a minha autoridade, como se eu não fosse pastor, como se isso aqui não fosse uma igreja, como se eu não tivesse faculdade teológica, como se só a Batista pudesse recolher dízimo, só a Deus é amor. Aí depois aparece a Universal, eles questionam, não, tudo bem, pode você, mas mais ninguém. Quem estiver fazendo a obra, eu estou fazendo a obra, eu sei de mim, o resto eu não sei. Esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3. Versículo 4. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Pregação, ensino, evangelização. Temos o direito. Dízimo é para isso. Não vou comprar helicóptero, não vou comprar jet ski, mas eu vou comer sim. Versículo 7 ao 12. Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Eu estou pagando. Eu estou indo para a guerra do meu bolso. E deve ter gente achando ruim. Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? A igreja é uma videira. Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Se alimentar, ainda que basicamente se nutrir. Será que expresso apenas uma opinião humana? Ou a lei diz o mesmo? A lei de Deus. Ela diz exatamente isso, já acabou de citar. Vai repetir. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Se eu recolher alimento para dar para pobre, é lógico que eu vou separar uma pequena parte para mim e vou comer. Isso é óbvio, meu direito. Mas não vou fazer só, não vou gastar todo o dízimo com vários carros, com várias roupas, não. Será que na verdade não está se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Não esquece de uma coisa, tá? Ageu capítulo 2, versículo 8.
Não se esquece disso. Ageu capítulo 2, versículo 8. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não estou te enganando com um falso evangelho da prosperidade, falando que Deus está te prometendo aqui que se você der o dízimo, oferta, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai morar em mansão, você vai ter uma frota de carros. Nada disso. Nada disso. Esse versículo não está falando que Deus tem ouro e tem prata e Ele vai te dar. Esse versículo está falando que toda a riqueza que você tiver pertence a Deus. Foi Deus que te deu. Ai, foi meu trabalho. Foi Deus quem te deu saúde. Foi Deus quem te deu capacidade para trabalhar. Foi Deus quem te deu sabedoria. Ai, eu estudei. Foi Deus que te deu capacidade para assimilar o conhecimento. Ai, eu tive coragem de tomar iniciativa. Foi Deus que criou os hormônios que te impulsionaram a isso. Ah, eu paguei para estudar, fazer faculdade, Foi Deus quem permitiu que você tivesse condições de pagar uma faculdade. Das pessoas que nascem na África, na Somália. Tudo que você tem pertence a Deus. Não reclame de entregar 10%. Como demonstração no mundo espiritual de que Ele é o teu Deus, de que Ele é o teu Senhor, que você ama Jesus, que Ele te salvou do inferno, te resgatou da hipocrisia, da mediocridade. Vamos encerrar. Todo mundo conhece Malaquias capítulo 6 até o versículo 12. Vamos lá. Malaquias. Todo mundo conhece o texto, né? Presta atenção nos detalhes. Eu vou mostrar alguns detalhes aqui. Você já viu que o dízimo não era antiga aliança. Vamos lá do 6. Malaquias, capítulo 3. Versículos 6 ao 12. Vou ler o 6 aqui da segunda parte. Acho que é o 7, né? 7 ao 12. Segunda parte. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Você está afastado? Volta. Aí Deus vai agir na tua vida. Primeiro você dá o seu passo, depois Deus dá a resposta. Você discordava do dízimo? Para de discordar e começa a dar. Aí a tua vida Deus vai estar com você já Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Achando que está servindo a Deus já, né? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Ai, o templo de Deus não é mais o templo dos judeus. Ai, o templo de Deus não é a igreja física. O templo de Deus somos nós. Oh, parabéns. Estou eu aqui exercendo meu trabalho
de evangelização. Estou eu aqui exercendo o meu trabalho de ensino. Estou eu aqui exercendo o meu trabalho de pregação para você se aproximar mais de Deus, ter a salvação, ter a vida restaurada, ter a proposta de uma profissão para você ter uma vida tranquila. Estou passando fome. Porque eu vou trabalhar, roubam minha profissão, não me contratam, não me empregam, sobe o vidro na minha cara. Consigo benefício, é contra benefício? Não. Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. É uma promessa de Deus. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Você trabalha por conta? Você quer vender mais? Você quer ser livre da concorrência? Quer ser livre de assalto? Dízimo e oferta. Você trabalha registrado? Você não quer que te mandem embora? Dízimo e oferta. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Quer ser feliz? Quer que as outras pessoas reconheçam que você é abençoado? Diz-me oferta. Vamos encerrar? Atos capítulo 25, versículo 35, para encerrar. Ficou grande por causa de perturbado. O celular caiu, danificou. Eu estou aqui lutando com a fome para gravar. Se tivesse gravado antes, sem ninguém ter atrapalhado, não estava tremendo, o vídeo estava mais curto, estava mais educado, mais calmo. Me ajuda a ter um local para a pessoa se reunir, para pregar. Para ter uma sala para atender quem estiver desesperado. Atos 25. Atos 20 e 35. Atos capítulo 20, versículo 35, para encerrar. O apóstolo Paulo falando: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Meu ministério quer fazer isso. Lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo, a bênção maior em dar do que receber. Se você dá o dízimo, é porque você tem. Se você receber alimento comprado com a ajuda do dízimo, é porque você não tem. Ajude esse ministério a se consolidar. Pix 11 964 51 17 89. 1 centavo é bem-vindo. Dízimo é 10%. Ai, não existe mais dízimo. A oferta é voluntária. Dê sua oferta voluntária. Que Deus abençoe. Ah, o dízimo é para ajudar o pobre. Eu sou pobre. Estava debaixo da ponte. Daqui a pouco, só de tentar ter silêncio, vão me pedir a casa, estou eu indo para debaixo da ponte de novo. Pix
11 964 51 17 89. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá? Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e as consolações do Espírito Santo, que também é Deus, o único Deus verdadeiro, esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Shalom.